Muito bem, vamos dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 11 de outubro de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 31 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o referido livro, o livro terceiro, no seu capítulo 2º, Lei de Adoração. A questão que nós vamos iniciar os nossos estudos de hoje é a questão de número 653. A pergunta de Kardec é o item 2 desse capítulo, Adoração Exterior. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: a adoração necessita de manifestações exteriores? O homem é muito pródigo nisso, né? Aliás, o Jesus se insurgiu muito contra essas manifestações exteriores do povo judeu, né? Ele se insurgiu muito contra isso, né? E os espíritos respondem naturalmente, apropriadamente, o seguinte: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Não basta se fazer de bonzinho para Deus, né? Que não vai resolver muita coisa, não. Se fazer de bonzinho para Ele, porque a percepção do Criador sobre todas as suas criaturas é constante, né? Ele está dioturnamente sabendo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos. E a melhor das preces é a boa ação, como ensinam os espíritos, né? Questão de número 653A. A adoração exterior é útil? Resposta: sim, se não for um vão simulacro, ou seja, se não for somente para fazer ver aos outros que você está adorando a Deus, né? Se não for só por isso, se você não está simulando uma adoração, tudo bem. Se não, não vale de nada. Esse tipo de adoração que muitas pessoas fazem, repetição de palavras, etc., né, não tem muito valor. Se o coração não participa destas preces, se o coração não participa realmente dessa adoração, não tem valor nenhum. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. Então, as pessoas que simulam uma adoração, que simulam a ser crentes em Deus e tal, aquela coisa toda, não estão fazendo nada de bom para ninguém, muito pior para ele mesmo, né? Porque ele está agindo de maneira errada, dando mau exemplo, né, dizendo para as pessoas: pode fazer isso que Deus se agrada disso, tal, e nada disso, né? Na realidade, eu valorizo muito pouco isso, né? Acho que toda a cerimônia, tudo isso que acontece dentro dos templos e das igrejas, né, tocar sininho, fumacinha, esse tipo de coisa, é coisa dos homens, né, que acham que Deus vai se agradar de que ele seja adulado. Na realidade, Deus não precisa ser adulado. Os bons espíritos, os espíritos superiores, também não, né? Por isso que, na minha homenagem a Kardec, agora no dia 3 de outubro, eu escrevi lá que ele não precisa ser agraciado com qualquer homenagem, né? Na realidade, era mais a exposição de uma ideia em relação à obra de Kardec do que realmente uma homenagem a Kardec, né? Questão de número 654. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Resposta dos espíritos: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias
que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Há centros espíritas, aqui em Jaú, isso acontece no Brasil inteiro, que eu sei que é assim, né? Que as pessoas têm inário. É um livrinho que fica em cima de cada cadeira no centro espírita com lá um número de hinos lá para as pessoas poderem acompanhar antes da reunião. Quer dizer, as pessoas fazem muito mais esse tipo de cerimônia para cultuar a Deus do que propriamente aquilo que interessa, porque o que interessa é a palestra. Eles levam 15, 20 minutos, meia hora fazendo esse tipo de coisa, que é uma grande besteira, bota um cara para fazer uma prece lá na frente que leva 10 minutos para fazer a prece, e depois dão 15 minutos para o palestrante. Quer dizer, o movimento espírita brasileiro ainda está lá no tempo de Jesus, né? Lá no tempo em que ele condenou esse tipo de prática, né? Deus não precisa ser adorado, ele precisa ser adorado intimamente, dentro de cada um, pelas ações que cada um exterioriza, pelas boas ações de cada um, e não pelo modo exterior de se cultuar a Deus, de se adorar a Deus, né? Nenhum tipo de cerimônia realmente é boa, porque ela acaba desviando o foco. O foco é ensinar o homem a prática do bem. Esse é realmente o foco, melhorar o homem, né? E as pessoas acabam desviando do foco, se desviando do foco, fazendo esse tipo de prática exterior. Quando Jesus foi perguntado qual era a melhor melhor maneira, Daniela está conosco lá pelo Facebook. Bem-vindo, viu, Dani? Diga para mim como é que está a transmissão aí, por gentileza. Qual era a melhor maneira de se cultuar a Deus? Ele disse assim, olha, a melhor maneira é o seguinte, vinham descendo dois sujeitos lá vinham a caminho da cidade, e tinha um sujeito caído na beira da estrada, todo estropiado, todo arrebentado, e o sacerdote passou por ele e não deu a menor bola, né? Foi embora, foi cuidar da vida dele. Aí passou por ele um sujeito que era considerado herege na época, herege lá. Pô, se condoeu do cara, pegou o cara, levou o cara até um determinado local, começou a cuidar dele, então depois chegou pro cara e falou, tá aqui um dinheiro, você cuida dele, que na hora que eu voltar, se tiver mais alguma despesa, eu te pago. Pô, tá bom, pegou, foi embora e tal. Aí Jesus perguntou, quem realmente foi caridoso com o cara, o herege ou o sacerdote? O cara não teve como negar. Aquele que era considerado herege, ele realmente agiu com maior caridade. Essa é a verdadeira adoração a Deus. Não importa se o cara é considerado herege, e se o jeito dele falar das coisas, o jeito que ele age, importa que ele é sincero e procura o bem comum, o bem de todos. Isso é que realmente importa, né? Porque no nosso estado evolutivo, muito pouco ou quase nada nós vamos conseguir em termos de santidade. Aliás, aqui não tem nenhum santo, né? Aqui nesse mundo realmente não tem nenhum santo. Aqui os espíritos são atrasados mesmo, são violentos mesmo, haja visto o que está acontecendo no mundo de hoje, as guerras, genocídios, né? E tudo mais está acontecendo, drogas, prostituição, tráfico de pessoas, tráfico de crianças, etc. Né? Para a gente saber com quem nós estamos lidando. O mundo é o que é porque os espíritos que aqui encarnam são o que são. Essa é a realidade. Então, é preciso que nós nos atentemos para isso, né? E saibamos que adorar a Deus é uma coisa muito pessoal. E essa ideia está muito mais ligada à maneira correta da pessoa agir do que a cultos exteriores, a maneira exterior dele agir. Eles continuam respondendo, todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Não importa a maneira de se exprimir, não importa a religião da pessoa, evidentemente, né? O conteúdo religioso, né?
Diz que está com um pequeno chiado, né, Dani? Tá bom, Dani. Vê aí, se não melhorar, a gente tenta melhorar por aqui, tá bom? Por aqui está me dizendo que está tudo em ordem. Mas vamos lá. Tá pelo YouTube também, viu, Dani? Se você quiser entrar por lá, tá pelo YouTube. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. E aliás, não teve coisa que Jesus mais combateu do que a hipocrisia. Ele chama a hipocrisia de túmulo caiado, né? Belo por fora, muito bonito, muito bonitinho, branquinho, tal, pintadinho, mas por dentro só podridão. Aquele a quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão da adoração do Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros ou ambicioso dos bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós os desculpa e com razão. Vós o desculpais e com razão. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. Então dizer que quem não é cristão não está salvo, isso é um grande absurdo, não é? Há 1000 maneiras de se cultuar a Deus e se adorar a Deus, principalmente aquela que é sincera, que vem do coração, que quer o bem do seu próximo. Tanto que Jesus colocou à frente de todos a simplicidade da criança, não é? Ele não colocou a criança em si, aquela criança que ele tomou como exemplo, mas a simplicidade e a ingenuidade da criança, não é? Colocou essa ingenuidade e essa simplicidade como fator principal para que nós possamos atingir os graus evolutivos maiores, que são possíveis ao espírito. Questão de número 655. É reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração, quando se faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Resposta dos espíritos superiores. A intenção nisso, como em outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias, não faz mal, faz melhor do que aquele que as ridicularizasse, porque esse faltaria com a caridade. Mas quem as pratica por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daquele que só demonstra humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens. E está cheio disso no mundo. É o que mais tem no mundo, é gente que age dessa maneira. E você falou agora há pouco sobre a hipocrisia, né? Realmente é impressionante como, sob o véu da hipocrisia, o comportamento humano hoje, ele é muito comum, né? É muito comum. A hipocrisia é algo muito mais comum do que nós possamos imaginar, Luiz. É verdade. Eu não diria que hoje, viu? Eu não diria que hoje, eu diria que isso é uma prática humana. É uma prática humana, desde sempre, desde sempre. O homem usa de hipocrisia, porque na realidade, quando ele faz um bem para o seu próximo, ele está pensando na vantagem que ele pode tirar disso. Exatamente. Né? Então ele dá tapinha nas costas do cara, não porque ele gosta do cara,
Entendeu? Na realidade, ele está olhando o bolso do cara. O que esse cara pode me favorecer? Né? Que tipo de proveito eu posso tirar dessa relação? Né? Então, por isso que a maioria usa de hipocrisia, porque ele, na realidade, a bem da verdade, ele não está nem aí com o bem geral, né? Com o bem comum, com o bem de todos. Ele não está aí com o bem do seu próximo, com o bem do vizinho, com o bem do parente, com o bem do amigo, com o bem da família. Ele não está nem aí com nada. Ele quer poder e dinheiro. Essa é a realidade. É só você ler a história da religião católica, por exemplo, de como começou o catolicismo, no que ele se firmou, né, e o que ele é hoje. Na realidade, o catolicismo é um antro de criminosos. Essa é a realidade, infelizmente. Houveram bons papas? Sim, houve gente séria, houve gente realmente preocupada com a humanidade. João Paulo VI, por exemplo, foi um deles, né, nós podemos dizer isso com segurança. Né? Era um homem preocupado com o bem comum, com o bem-estar de todos. Mas veja a história da maioria deles. Um dos raros. Muito raros, inclusive. Acabei de citar agora, no começo da nossa reunião, que a Igreja Católica ela prevaleceu sobre todos os poderes na Europa durante 1.200 anos. Quem acabou com a supremacia da Igreja Católica foi o militar francês Napoleão. Depois do episódio de São Bartolomeu, Napoleão invadiu a França e deu ordem de prisão para o Papa dentro do Vaticano. Aí ele acabou com a supremacia papal. Mas foram 1.200 anos de supremacia, de opressão, de crimes cometidos contra a humanidade, principalmente contra o povo daquela região. Porque eles mandavam e desmandavam, eles empossavam e desempossavam reis. O rei só assumia se houvesse a bênção papal. Sem a bênção papal, não havia posse de um rei ou de uma rainha. Era impressionante, eles mandavam em tudo e sobretudo. Né? Então, aí é que realmente reside o grande equívoco do ser humano. Né? Porque ele pensa ser maior que Deus, ele pensa ser maior que a divindade. Essa é a verdade, essa é a realidade. Ele não confia. É o interesse pessoal, né? Eu acho que o grande flagelo da humanidade hoje é esse, né? É o interesse pessoal, né? Exatamente. O interesse pessoal, e ele não confia nele, ele não confia na vida, ele não confia em Deus. Essa que é a realidade. Para ele, Deus é apenas uma palavra criada aí para iludir os pobres de espírito. Exatamente. Essa é a realidade. Não sabem de Deus, não procuram saber e utilizam-se desse nome para prevalecer sobre a sociedade, tirar dessa sociedade tudo aquilo que ele puder dela, tirar dinheiro, tirar poder, tirar tudo que ele puder. Né? Deus faz parte da composição dos interesses da igreja, né? Eu diria dos interesses escusos da igreja. Sim, né? Sem dúvida. Pior do que dos interesses escusos, porque o interesse da igreja deveria ser melhorar o homem. Esse devia ser o grande interesse de todas as religiões. Aliás, é com esse... Pode falar. Não, pode falar. Eles colocam Deus e Jesus nessa... Sim, Aliás, fazem a grande confusão, né? Fazem uma grande confusão, colocam Deus, Jesus, tudo num patamar só. Aliás, a Igreja Católica tem 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É a única religião que se diz monoteísta que tem 3 deuses. É um grande absurdo. Né? Contradição. É uma grande contradição. Eu já ouvi uma vez uma entrevista no final de ano, há muito tempo atrás, 20, 30 anos atrás, uma pessoa perguntando para um padre por que é que Jesus era representado na cruz da maneira que era representado, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, todo ensanguentado, com uma cara de sofrimento muito grande e tal, sendo que Jesus
era o filho dileto de Deus, é o espírito mais importante que encarnou entre nós, deveria ser representado de outra forma. Ele falou, não, é para que as pessoas tenham dó dele. Essa foi a resposta do padre, isso eu vi ao vivo, na televisão, não lembro que emissora era na época. Olha que absurdo. Ao invés de ensinar as pessoas que esse espírito veio para ensinar uma grande e a maior de todas as verdades que o homem pode aprender, que é a imortalidade da alma, e a reencarnação, porque ele ensinou diretamente a reencarnação, não é? Eles fazem isso, eles distorcem tudo, porque se a pessoa tiver condoída de Jesus, com dó dele, o bolso vai ficar aberto. Então o óbolo vai ser maior, o dinheiro que ele vai dar na igreja vai ser maior. O dízimo vai correr solto. É isso mesmo, é isso que realmente acontece. Infelizmente é o que acontece. Infelizes daqueles que usam, né? Porque ele diz aqui, porque a ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Deus não pode agradar-se daquele que só demonstra humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens. Não é? E no anterior ele diz que aquele que se utiliza do nome dele é totalmente reprovável. Ninguém pode fazer isso em sã consciência. Né? Nós jamais devemos usar o nome de Deus com este propósito. Jamais, em hipótese alguma. Item 3 agora, né? Se não me falha a memória. Não, é a questão 656, né? 656. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Resposta. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos, e aí que está a chave da coisa. Aqui é que está o pulo do gato. Comunhão de pensamentos e sentimentos. Porque o que gera um sentimento é o quê? É o pensamento. Aliás, no pensamento tudo é gerado. As melhores coisas que o homem pode fazer e as piores coisas que o homem pode fazer são geradas no pensamento. Tem mais força para atrair os bons espíritos. É isso que interessa, realmente. Uma pessoa sozinha que faça uma prece sentida, né, fervorosa, regada por humildade perante Deus, vai atrair um bom espírito tanto quanto um grupo de 500 pessoas fazendo a mesma coisa. Eles dizem, acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus, mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos positiva, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Ora, e para isso nem é necessário uma prece extensa, né? Aí que o sujeito vai ficar no seu quarto por 15, 20 minutos, meia hora, louvando a Deus, agradecendo a Deus, de joelhos, né? Se martirizando, se chicoteando, ou de joelho em cima de alguma coisa que faça doer o seu joelho. Nada disso, não é necessário nada disso. Apenas uma oração fervorosa, amorosa, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a sua paternidade, a sua inteligência superior, porque em tudo reside essa inteligência. Não há como negar a inteligência de Deus na construção do universo. Tudo demonstra uma grande inteligência por trás. Né? Estúpido o homem que negue isso, porque ele está negando a si mesmo. Ele não está só negando a Deus, ele está negando a si mesmo. Como a gente pode gerar alguma coisa do nada? Como a inteligência podia ser gerada do nada? Do nada, nunca saiu alguma coisa, do nada é nada. Então, a todo efeito corresponde uma causa. A todo efeito inteligente corresponde uma causa igualmente inteligente. A grandeza da causa está no poder do efeito. Assim ensinam os espíritos. Esta é a maneira pela qual nós podemos conferir, através do pensamento e da inteligência, a existência do Criador. De maneira racional.
Racional, não precisa, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com adoração, não tem nada a ver com coisa nenhuma. Não tem nada a ver com líder religioso, coisa nenhuma. Apenas raciocinando nisso que eu falei. Raciocinem com lógica. E vão chegar ao mesmo resultado que qualquer outro religioso, sem que ele tenha que raciocinar para isso. Porque o seu coração, o seu íntimo, o seu espírito lhe dá a intuição, o pensamento íntimo da existência de Deus. Mas se você quiser raciocinar a esse respeito, pense nisso. A todo efeito corresponde uma causa. A toda causa, a todo efeito inteligente, uma causa igualmente inteligente. O poder da causa está na grandeza do efeito. Pronto, está aí. Relatado, conferido a existência de um ser superior para o qual nós damos, muitas vezes e indevidamente, o nome de Deus, porque o nome dele deveria ser o causador, porque ele causa pela sua inteligência. Muito bem. Item 7, vida contemplativa. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores e a de número 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? É por isso que o espiritismo foi tão combatido na época de Kardec e desde lá até os dias de hoje continua sendo tão combatido assim, né? Porque as pessoas veem, nossa, é um santo, ele não faz outra coisa a não ser pensar em Deus. Ele não faz outra coisa a não ser cultuar a Deus, amar a Deus, adorar a Deus. E olha o que eles respondem: não, pois se não fazem o mal, não fazem o bem, e são inúteis. Pessoas assim não têm utilidade nenhuma, nem para ele, nem para a humanidade. A vida não consiste nisso. Deus não nos colocou na Terra, vivendo com o corpo físico, para que a gente viva a vida contemplativa. E o dirigente espírita, sério, dá um exemplo muito grande a esse respeito. Porque se compreende bem o seu papel, sabe que ele é o maior responsável e é aquele que tem que dar, em trabalho para a casa espírita, o exemplo para todos. Né? Mas a maioria dos chefes, vamos dizer assim, de religiões não entendem assim. Eles se fazem de bonzinho, de bonitinho, né? Não, eu sou muito bom, eu pastoreio todas as pessoas e tal, eu sou o chefe da religião, então eu mereço mais, eu sou mais perante Deus. Não é, viu, cara pálida, não é. Você será, como disse Jesus, o último, porque quem quer ser o primeiro será o último, e quem for o último entre os homens serão os primeiros. São palavras de Jesus, e isso é verdadeiro. Aliás, não fazer o bem já é um mal, continuam respondendo eles. Deus quer que se pense nele, mas não se pense apenas nele, pois Deus deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. E o seu maior dever, o maior dever que o homem tem não é com Deus, é com a família, é com a sua esposa e com seus filhos. Esse é o maior dever de todo homem. Há pessoas que, em nome da religião, eu conheço um assim dentro do centro espírita, dentro da doutrina espírita, que deixou a família em segundo plano para cuidar somente da doutrina espírita. E sabe o que aconteceu? Nenhum filho, nem a esposa acreditava no trabalho dele. Nenhum filho é espírita. Nenhum. E ele não tem poucos, não. São 5. Aliás, ele criou nos filhos uma ideia antagônica a respeito da doutrina espírita. Antagônica. Eles odeiam a doutrina espírita. Olha que absurdo. Então, a nossa maior responsabilidade é para com a vida. É para com a nossa vida, para com a vida da família. Primeiro a família.
Primeiro os nossos deveres materiais. Depois, o que sobrar, aí sim, se você não dedicar ao seu próximo, consequentemente a Deus, aí você está fazendo errado. Porque você tem tempo para isso, então dedique-se. Mas o primeiro dever é com a família. Sempre as pessoas deviam colocar isso como foco principal. A família, a educação dos filhos, o bem-estar do lar. Manter todas as necessidades ou tudo aquilo que você puder manter dentro do seu lar. Depois, o centro espírita. Depois, as suas atividades religiosas. Mas primeiro o lar, primeiro a família, que é a nossa grande responsabilidade. É dela que nós vamos tirar os nossos bens espirituais para poder progredir. Perfeitos? Nós não seremos, com certeza. Ninguém é perfeito mesmo, né? Mas com certeza avançaremos bastante se cumprirmos a maior função que uma pessoa que é pai ou mãe tem para com a sua família, que é a de educar os seus filhos, que é uma grande missão, né? Trabalhar em benefício da família. E eles continuam respondendo: aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Ele manda nós nos reportarmos ao item 640. Quem quiser ter um acréscimo de informação, retorne lá na questão de número 640. Questão de número 658. A prece é agradável a Deus? Resposta dos espíritos superiores: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Não adianta, a gente repete sempre aqui para que as pessoas se conscientizem, palavras repetidas não significam nada. No capítulo 28 do Livro dos Espíritos, o nome desse capítulo é A Prece, né? E deste capítulo para frente foi retirado um livreto, um opúsculo com o mesmo nome, A Prece. Kardec retirou do capítulo 28 para frente esse livreto, que nos ensina como nós devemos pensar em relação a Deus, em relação a todas as circunstâncias da vida. A prece deve ser um encadeamento de pensamentos lógicos. Um encadeamento de pensamentos lógicos. Palavras repetidas, pura e simplesmente, sem que o coração nada tenha a ver com isso, não significa absolutamente nada para Deus. Nada, absolutamente nada. Tem gente que, para se fazer de boazinha, eu já encontrei gente assim por aqui em Jaú, caminha com, como é que chama aquelas continhas que as pessoas usam para fazer prece? Terço. O terço? O terço. Que é 5 Ave Marias e um Pai Nosso, sei lá como é que é a coisa. Eu já aprendi esse troço, mas já esqueci, né? Então as pessoas caminham com o terço na mão para dizer que são religiosas, que são, né, que estão ali, são muito boas e tal, né? Grande porcaria. Se o teu coração não tem nada a ver com isso, não tem o menor significado. O real significado está no devotamento íntimo de cada um ao Criador, no pensamento íntimo de cada um ao Criador, e não nas palavras repetidas. A prece do coração é preferível a que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Então volta aí à baila a ordem do dia, o pensamento. O pensamento é tudo. Palavras, se não forem geradas por bons pensamentos, nada significam. Absolutamente nada. Não vão significar nada. Então, as palavras que nós pronunciamos pela boca têm que ser geradas no pensamento. O coração tem que ter tudo a ver com isso, senão nada significa. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Se nós não tivermos confiança em Deus, se
acompanhada desta confiança, não houver fervor na prece e sinceridade, e eu acho que poderíamos acrescentar humildade perante Deus, não vai significar nada. O homem tem que ser humilde perante o Criador. Ele é o Senhor da vida. Ele é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Então, tem muita gente que fala, por que eu preciso me humilhar para Deus? Você não está se humilhando. Uma coisa é ser humilde, outra coisa é ser subserviente. A subserviência é condenada em qualquer situação, e não é isso que Deus pede do homem, para o homem. Deus pede humildade, fervor, confiança nele, sinceridade. É isso que o Criador nos pede constantemente, para que nós possamos deixar esse corpo físico aqui e, se possível, é muito difícil, mas se possível, não voltar mais para um mundo como esse. E nós só vamos conseguir, é possível, está lá relatado no livro o Céu e o Inferno, que é possível sairmos de um mundo como a Terra para mundos felizes. Tá? Mas, se possível, nós trabalharmos nesse sentido, deixar este corpo, deixar este planeta e irmos habitar planetas felizes. Não é? Então, a sinceridade, o fervor, a fé, a confiança no Criador, porque fé é isso, fé é confiança. Não é? A gente, quando fala em fé, a gente normalmente pensa logo no sentido religioso da palavra, mas a fé é utilizada para tudo. Não é? Um documento entre nós, os seres encarnados desse planeta, não tem valor se o tabelião não carimbar lá, dou fé. Ou seja, pode confiar. O documento é válido. Não é? A gente pronuncia a palavra fé sempre pensando em religião, mas a fé ela é usada em todos os sentidos. No sentido religioso, a fé significa confiança irrestrita no Criador. Aconteça o que acontecer, seja qualquer coisa aconteça conosco, nós temos que manter a nossa confiança irrestrita no Criador. É fácil? Absolutamente. Como é que nós desenvolvemos isso? Com conhecimento. O conhecimento leva a essa confiança. Se você não tiver conhecimento, você jamais vai ter confiança em Deus. Sempre vai haver a dúvida daquele que crê, não daquele que sabe. Quem sabe jamais duvida. Não é? Então ele arremata a resposta dizendo assim: não creais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Aqui ele coloca a palavra humildade no final da resposta. Né? Porque você vê em filmes, a gente visualiza em filmes, por exemplo, no Poderoso Chefão, por exemplo, né, que é um filme icônico, né, e muito visto por muitas pessoas. Quem não viu, veja. Você vê mafioso que senta o dedo, senta a bala no sujeito por qualquer coisa, pelo interesse pessoal, por dinheiro, ou porque não gostou da cara do sujeito, e depois vai lá no batizado do filho, da neta, vai no casamento da filha, faz o sinal da cruz e tal, né, como se ele fosse um sujeito normal. E não é um sujeito normal. É um sujeito impiedoso, cruel, não é? Um déspota, muitas vezes no lar e na vida, né? E vai lá na igreja ou no templo, né? Pedir perdão a Deus. A gente vê traficante de droga no México construírem mausoléus dentro do cemitério, um mais bonito, um melhor que o outro, para tentar parecer melhor aos olhos das pessoas. E são traficantes, são destruidores de pessoas, destruidores de nações, destruidores de lares, de crianças, de velhos, de tudo quanto é coisa, em nome do lucro, em nome do bem material, do bem financeiro. Não é? Como pode um homem desse fazer uma prece que seja agradável a Deus? Ela só vai ser agradável, como ele diz aqui, se for um ato de sinceridade, de arrependimento verdadeiro e de humildade. Aí sim,
Mas sabe quando um cara que vive uma vida dessa vai fazer uma prece nesse sentido? Quando ele estiver no último minuto da vida dele. Quando e se acontecer, hein? Se ele não morrer imprecando contra Deus. Né? Questão de número 659. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Qual é o caráter geral da prece? Como ela deve ser feita? Né? A prece, respondem os espíritos, é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele. Antes de tudo, pensar em Deus, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. É possível nós nos comunicarmos com Deus? Perfeitamente possível, através do pensamento. Não precisa de palavras articuladas, não. O pensamento é suficiente. Eu vi uma pessoa explicando na internet, aliás, uma explicação válida, um senhor de idade, já de uma certa idade, 50, 60 anos talvez, né, deu essa explicação que nós atingiríamos a Deus e aos nossos parentes através da prece. Mas ele deixa de explicar o como isso acontece. O cara pode pensar, esse cara vem aí, ele veio falar o que veio falar porque ele é espírita. Tá certo? Porque explica como. Né? Se é possível, como é possível? Porque é o que as pessoas querem saber. Não basta saber que isto é possível, mas tem que saber como isto é possível. Então, é preciso explicar aqui o seguinte: nós estamos mergulhados, o universo, não somente a Terra, o universo está estamos mergulhados num oceano de fluidos. Os fluidos são a essência da matéria, o grau mais simples da matéria. E assim como o ar conduz a nossa voz, os fluidos conduzem o nosso pensamento. É assim que, desta maneira, nós conseguimos atingir a todos, encarnados e desencarnados, estejam eles aonde estiverem. Meu parente desencarnado pode estar fazendo um estudo em outro planeta? Pode, perfeitamente. Ele pode estar do outro lado da Terra, dando atenção a um dever? Pode, perfeitamente. Ele vai ser atingido? Vai, dessa maneira que eu falei. Porque independente de distância, o nosso pensamento é conduzido pelos fluidos e atinge seu objetivo, assim como atinge também o Criador, o Causador, a inteligência suprema do universo. Por isso que a prece é sempre agradável a Deus. E não é necessário uma prece longa, mas sim uma prece verdadeira, uma prece fervorosa e humilde. Aquele preto velho, simplesinho, lá da roça, que bate no peito: Senhor, o preto velho está aqui, tem o mesmo valor que uma prece feita por um de nós, de maneira racional, prolongada. O mesmo valor, não tem diferença nenhuma, porque é sincera, é do coração. E é isso que realmente interessa para Deus, uma prece fervorosa. Eles arrematam respondendo o seguinte: pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Deus precisa ser louvado? Para alguns, sim. Precisa ele realmente disso? Absolutamente não. O que nós devemos pedir a Deus? Forças, bom ânimo e coragem para vencermos as nossas próprias más tendências, para melhorarmos a nossa condição moral, a nossa vida moral. Agradecer sempre por tudo, inclusive pelos problemas que nos atingem, ou principalmente pelos problemas. Porque agradecer as coisas boas é muito fácil, né? É muito simples. Agora, quem tem conhecimento agradece por tudo que a vida nos oferece. E faz, como dizem as pessoas, faz do seu limão uma limonada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pelo Facebook. O Cleone está conosco. Ô Cleone, é um prazer ter você conosco, viu, meu irmão? Eu estou para te dizer já há algum tempo, uma boa noite para você também. Se você quiser participar pelo Google Meet, é só você enviar o seu e-mail. E antes do início da reunião eu te mando um convite e você pode participar aqui ao vivo, vendo o nosso rosto e nós conseguindo
ver o seu rosto também, você fazendo perguntas ao vivo, como costuma acontecer, tá bom? É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua presença. Questão de número 660. Essa pergunta é extraordinária, assim como a resposta dos Espíritos. A prece torna o homem melhor? Resposta dos Espíritos, sim. Porque aquele que faz preces com fervor e confiança, atentem para isso, não é repetição de palavras não, se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Quando nós fazemos prece, e sinceramente, fervorosamente, humildemente, nós pedimos a Deus forças, bom ânimo, coragem, imediatamente, se esta prece for realmente humilde, nós ganhamos a condição de ter junto de nós os bons espíritos. E o que acontece com a presença desses bons espíritos? Nós recebemos deles as boas inspirações. Existem bons espíritos que se dedicam a essa tarefa? Sim. Aqueles que habitam os planetas felizes, cuja única tarefa que tem, ou entre outras tarefas, tem a tarefa de vir a mundos como o nosso, inspirar o bem. É isso que você está falando, eu sou testemunha e sou prova disso. Quando você está num determinado momento de aflição da tua vida, do teu dia, e você recorre com sinceridade, através de uma prece, né? Vamos falar de um apelo, de uma prece, ou um apelo através de uma prece, é automático. É automático. Isso acontece, eu não vou dizer para você nos minutos a seguir, isto acontece nos segundos a seguir. É verdadeiro isso. Isso não é imaginação. Não. A gente constata isso na prática. É impressionante. Na prática. Na hora. No momento que você está fazendo. Se isso realmente for sincero, fervoroso e humilde, realmente a resposta é imediata. Porque, como Jesus afirmou nos seus evangelhos, Deus não quer a morte do ímpio, mas Ele quer que tenham vida, e vida em abundância. Viver como a maioria dos homens vivem é vida? Absolutamente. É morte em vida. A maioria vive, ou existe sem viver, e vive imaginando que nunca vão ter que morrer. A maioria se apegam de uma maneira tão grande às coisas materiais, às coisas supérfluas, às coisas da vida, que esquecem que são espíritos, que esquecem que um dia vão ter que deixar o seu corpo aqui na Terra e vão ter que prestar contas daquilo que fizeram. E ao prestar essas contas, não será diante de juízes togados, como é aqui na Terra. Absolutamente. Será diante da própria consciência. Uma vez um espírito disse para mim assim: nós temos que chegar à vida espiritual com as mãos cheias, porque infeliz daquele que não tem nada para mostrar. É emocionante isso. É emocionante. Como é que nós podemos fazer isto? Praticando bem em todos os sentidos, de todas as maneiras, através de todos os meios. É preciso dinheiro para isso? Absolutamente. Você pode fazer isso pelo pensamento. Pelo pensamento. Desejando bem ao próximo, desejando bem aos seus vizinhos, aos seus parentes, aos seus amigos, aqueles que estão distantes, enfim, a todos que você conseguir. Desejando bem aquelas pessoas que estão vivendo esses momentos terríveis, violentos, que é uma guerra, não é? Muita gente fala assim: não, nós temos que fazer preces pela paz. Pô, se prece pela paz resolvesse alguma coisa, não haveria guerras no mundo. Eu acho que não sendo uma lei,
maledicente, né? Já não sendo maledicente, não falando mal dos outros, já é uma grande vitória, né, Luiz? Uma grande vitória. Uma grande vitória. Preces pela paz não resolve nada. Enquanto o homem estiver fazendo preces pela paz e não mudar o seu comportamento, nós não vamos ter paz. O que vai levar o homem à paz será a mudança radical do comportamento de todos. No dia em que a humanidade confiar irrestritamente numa coisa chamada imortalidade da alma, no dia que ele entender o significado, o real significado de uma lei chamada reencarnação, o nosso mundo terá paz. Antes disso, pode fazer quantas preces você quiser, pode soltar pombinha branca, fazer o que você quiser que não vai resolver nada. Não vai resolver absolutamente nada. É cruel o que eu estou falando? Pode ser para muitos, pode ser cruel, mas é a realidade. Não, mas eu acho que não é cruel, essa é a realidade. Essa é a realidade. É a realidade. Infelizmente, esta é a realidade. Não é? Muito bem. Questão de número... então, o finalzinho, o arremate dessa resposta dos Espíritos é o mais importante, eu não podia deixar de ler, não é? Ele diz aqui a respeito se a prece torna melhor o homem. Ele diz assim, é um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Então, que atentem para esta frase importante dos Espíritos. É um socorro jamais recusado. Ele não está falando aqui que esse socorro não será recusado para um espírita, para um cristão, não, para um muçulmano, para um budista. Não, para um ser, para uma criatura de Deus. Jamais recusado. A ninguém é recusado esse socorro. Tenha confiança nisso. Confie nisso, seja qual for a sua situação. Esteja você num castelo ou num casebre. Não importa. Deus não nega esse socorro a ninguém que o peça verdadeiramente, fervorosamente, amorosamente e humildemente. Questão de número 660A. Pergunta Kardec. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência, ele colocou no plural aqui, não, mas está certo, eu estou lendo errado, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Resposta, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para eles uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo. Então, nós estamos aqui para vencer isso mesmo. Nossa falta de benevolência, de indulgência, para muitos a falta de caráter, né? O fato de serem ciumentos. Eu vi um caso de uma menina, eu chamo de menina porque apesar de 30 e poucos anos de idade, serve para ser minha filha, uma menina bonita, estava à frente do seu prédio descarregando o carro junto com uma amiga, e o ex-marido, o qual ela viveu 5 anos, uma filhinha de 3 ou 4 anos de idade, que eles tinham em comum, que tinham se separado há muito pouco tempo. O rapaz chegou, desceu do carro, apontou a arma para ela e só não matou essa moça porque a arma picotou, ela falhou no momento do tiro. Por ciúme. Ela falou, quando a gente está na relação, a gente não percebe. Mas eu tive que me afastar dos meus amigos, daquilo que eu gostava, tive que me afastar dos muitos familiares, então, porque ele era ciumento. Olha que absurdo, ele falou, e nós tínhamos uma vida boa, nós éramos um casal, apesar de tudo, éramos um casal feliz. Né? Então, olha o significado do ciúme na vida de uma pessoa. E muitos jogam a sua felicidade fora por causa de ciúme, por causa de inveja. Invejam o próximo, quer dizer, observam o verde da grama do vizinho, mas esquecem que tem um pasto muito grande no seu quintal. Não é? A grama do vizinho é sempre mais verde para um invejoso.
Né? Então, o que ele está falando aqui é exatamente isso. Né? Nós estamos aqui para vencer o nosso mau caráter. Eu estou generalizando, eu não estou me referindo a ninguém, absolutamente, nem a mim mesmo, né? Mas todos nós temos um pouco desses defeitos. Somos ciumentos, invejosos, implicantes, muitas vezes nos falta benevolência e indulgência. Quando os Espíritos explicam o que é a verdadeira caridade no pensamento de Jesus, eles falam exatamente isso. Indulgência para com as faltas alheias, benevolência para com todos e o perdão das ofensas. Isto é caridade para Jesus. Não dar as coisas, né? Dar lá uma cesta básica para quem esteja com fome, porque não vai resolver o problema dela, pode resolver momentaneamente. Para quem está com fome, um prato de arroz e feijão é muito significativo. Mas vai resolver o problema dela? Absolutamente. O ideal para o movimento espírita seríamos pegar uma família do zero e levarmos essa família a uma condição de autossuficiência. Existe um trabalho feito pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu conheço porque participei, estive lá durante uns 15 dias aproximadamente, 20 dias, fui fazer um estágio para saber como funcionava o trabalho chamado Alta de Souza, é um trabalho de visitação, um trabalho feito na rua, é um trabalho muito duro do ponto de vista físico, muito cansativo, exige muito das pessoas, mas foi o melhor trabalho que eu fiz dentro da doutrina espírita, o mais gratificante que eu fiz dentro da doutrina espírita. No domingo você vai, leva 2 saquinhos e uma mensagem, e no outro domingo você passa recolhendo aquilo que as pessoas quisessem dar. Nós mantínhamos na época, na Sociedade de Estudos Espírita 3 de outubro, 27 crianças com essas doações. E sobrava coisas que a gente dava, fazia naquela época não havia cesta básica, a gente mesmo construía a cesta básica com coisas essenciais e levava nas favelas, levava em outros lugares. Né? Então eu estive dentro desse departamento da Federação Espírita do Estado de São Paulo, chamado Casa Transitória, que é na Avenida Condessa Elizabeth Rubiano, que é a marginal, do lado da marginal, a via local da marginal que tem um pouco antes do Corinthians. Né? Ali, as pessoas se reuniam aos domingos e iam construir a casa de todo mundo, ia lá 40, 50 pessoas, em uma semana levantava a casa do cara. E este mesmo sujeito que tinha sua casa construída fazia o mesmo por outro, e assim sucessivamente. E eles tinham ali dentro, eles tinham padaria, eles tinham confeitaria, eles tinham gráfica, eles tinham um monte de coisa ali. Era uma coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Né? Esse deveria ser realmente o essencial dentro de uma casa espírita. Pegarmos uma pessoa do zero, uma família do zero, né? E levarmos essa família a uma condição de autossustentabilidade. Aí sim nosso trabalho material estaria realmente feito, né? E não dá sopinha embaixo de ponte, não resolve a vida de ninguém, dá cesta básica, não vai resolver realmente a vida de ninguém. Questão de número 660A. Vamos ler essa pergunta. Acho que essa você já leu essa. Já li essa. Então a questão de número 661, para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Resposta: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. O que está feito, está feito. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os valem mais do que as palavras. Então, como diz, acho que essa frase foi dita pelo Chico, que nós não podemos mudar aquilo que nós fizermos, não podemos voltar sobre os passos que nós já demos, mas nós podemos fazer daqui para frente um caminho diferente.
Não foi exatamente com as palavras, estou falando com as minhas palavras, mas o Chico parece que falou essa frase, se eu não me engano é dele essa frase. Não é? E muito importante, porque realmente é isso mesmo. Não é? Nós não podemos apagar aquilo que já foi feito, mas nós podemos mudar daqui para frente aquilo que nós vamos fazer e alterar radicalmente eu posso dizer, o nosso comportamento. Há pessoas que conseguem fazer isso, viu? Não somente dentro da doutrina espírita, como em outras denominações, conseguem fazer isso, conseguem mudar radicalmente suas vidas. Não é? Vamos marcar a questão de número 662 para nós retomarmos na próxima quarta-feira, 662. Anotado. Muito bem. O Cleone, a Daniele e o Alexandre, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, é o momento de fazer. Senão nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Por mim, tudo certo. Por mim, tudo ok. Deixa eu ver lá se o Cleone e a Dani têm alguma pergunta. Parece que até agora nada. A Dani disse que tudo ok. O Cleone não respondeu até agora. Mas muito bem, então vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem de vivermos, de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.